Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Antônio Neto e este é o Em Crônica, o canal que fala de política e economia com humor e irreverência, sem papas na língua, de maneira crítica e reflexiva, sem enrolação nem a manipulação da já conhecida imprensa militante. No vídeo de hoje, vamos ver o susto que abalou o Brasil nesta terça-feira, 16 de setembro de 2025, com Jair Bolsonaro, o mito que sobreviveu a facadas, eleições roubadas e uma ditadura de togas orquestrada pelo STF, sendo internado às pressas em Brasília após uma crise brutal de pressão baixa, vômitos explosivos e soluços que o deixaram 10 segundos sem ar. Um quadro que os filhos Flávio e Carlos atribuem às sequelas eternas da traição de 2018 e ao estresse da perseguição política que a esquerda e Moraes transformam em esporte olímpico, em 5 segundos. Imaginem a cena, digna de um roteiro de thriller político escrito por um roteirista petista com overdose de impunidade. É por volta das 18 horas desta terça-feira chuvosa em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro, confinado na prisão domiciliar que Moraes impôs como troféu de sua vitória no julgamento fajuto de 11 de setembro. Sim, aquele veredicto de 27 anos por golpe, que existiu mais na delação premiada de um laranja do que em provas concretas, começa a sentir o corpo trair. Soluços incontroláveis, vômito a jato que Flávio descreve como um episódio explosivo. Pressão despencando e o pior, 10 segundos sem respirar. Um hiato que faz o coração de qualquer patriota parar junto. O capitão, que no domingo passado ainda estava no mesmo hospital DF Star, removendo lesões de pele suspeitas e sendo diagnosticado com anemia por deficiência de ferro e resquícios de pneumonia, é levado às pressas para o mesmo lugar, sob esquema de segurança que parece mais filme de ação do que rotina médica. Policiais penais revistando enfermeiros, corredores isolados e a rua em volta virando zona de exclusão aérea para os curiosos. O cardiologista Leandro Echenique, o mesmo que cuidou dele na facada, solta o verbo para a CNN. Ele vai passar a noite internado, sob medicação intravenosa e monitoramento contínuo, porque esse quadro de pré-síncope exige olhos grudados, vômitos, hipo persistente e queda de pressão não são brincadeira, especialmente com o histórico dele. Ah, o histórico, uma facada covarde de um militante esquerdista que a PF, sob ordens de quem mesmo, nunca achou o mandante. Ironia das ironias, né? Enquanto Lula passeia de jatinho global, o mito paga o preço das sequelas com o fígado roído e o corpo exausto de lutar contra um sistema que o STF transforma em gulag tropical. Vamos ao que interessa, porque detalhes médicos não são só jargão para impressionar. Bolsonaro, aos 70 anos, carrega nas costas não só o peso da nação que ele salvou da esquerda em 2018, mas um arsenal de sequelas que a mídia tradicional adora ignorar para focar em fake news. A anemia, deficiência de ferro que drena energia como o Centrão drena o orçamento, e veio logo após a remoção de lesões cutâneas no domingo, um procedimento simples que, pasmem, já rendeu memes petistas no X tipo golpista fingindo doença para fugir da cadeia. Acredita? A pneumonia residual? Um eco da Covid que ele enfrentou como homem, enquanto a esquerda o acusava de genocídio por priorizar vidas sobre lockdowns globalistas. E os soluços? Esse sintoma traiçoeiro que paralisa o diafragma e provoca vômitos pode ser gatilho de estresse crônico. Leia-se: pressão de uma condenação absurda por um 8 de janeiro que ele nem estava presente, orquestrada por togas vermelhas que anistiam o mensalão, mas gritam sem perdão pros patriotas com Bíblia na mão. Flávio, o senador guerreiro, não segura o soco. Meu pai ficou 10 segundos sem ar, vomitando como se o corpo rejeitasse a injustiça toda. Peço orações, porque isso é o preço da perseguição que o STF e o PT impõem. Carlos, o 02, vai mais fundo. Exames recentes apontam possibilidade de câncer. Sim, você ouviu certo. O mesmo mito que enfrentou a esquerda com unhas e dentes, agora pode encarar um inimigo tão ardiloso e rasteiro quanto o PT de Lula. E a PF? Continua investigando o mandante da facada como quem procura agulha no palheiro de Brasília. Enquanto a Globo titula
Bolsonaro passa mal em prisão domiciliar como se fosse resfriado de fim de semana. Quando foi o Molusco que caiu de bêbado de um banquinho, fez um drama que o deixou como a vítima mais inocente e desafortunada desse mundo. E as reações? Um tsunami de orações da direita que faz o ex tremer mais que terremoto no Chile. Damares Alves, a senadora de fé inabalável, posta: estamos avançando na anistia, mas agora é hora de fé pelo capitão. Ele é mais forte que o conluio todo. Aracy Brolo, das Mulheres com Bolsonaro, lança um apelo internacional direto para Trump, Rubio e Jason Miller. Orem por Bolsonaro, denunciem essa injustiça, o que não mataram nas urnas. Então, com descaso e perseguição. Mas o povo não aceita o assassinato lento do nosso líder. No X, posts viralizam com Flávio pedindo pausa para o terrorista. Entenda como Moraes, claro. E o jornal da direita online detalha o isolamento no quarto revistado, com enfermeiros checados como se fossem infiltrados. Até gringos como O Mundo em Conflito ecoam: internado de urgência após descompensar na prisão domiciliar. Porque globalmente o mundo vê o que a mídia brasileira esconde. Um ditador de toga devorando a saúde do opositor para calar a voz que expõe as tramas e conluios. Imaginem Lula, o rei da impunidade com aposentadoria especial da ditadura que ele tanto odeia, discursando sobre empatia, enquanto o mito luta para respirar. Seletividade? O perfume caro da esquerda que fede mais que fossa do Planalto? Mas o timing? O timing é o que faz essa novela bufa virar suspeita de roteiro ruim, bem no olho do furacão da anistia pros do 8 de janeiro e pro próprio Bolsonaro, com Hugo Mota postergando a pauta e Tarcísio em Brasília mediando. O capitão desaba. Coincidência? Ou o estresse de uma condenação que Trump chamou de caça às bruxas, cobrando o preço? A direita não engole. Posts como o de Gilter Maciel ironizam: envenenado ou abatido pelo conluio, mas Moraes posa de bonzinho agora? E a esquerda? Gleisi Hoffmann soltam: preocupados, mas justiça segue. Como se justiça fosse sinônimo de 27 anos sem provas, enquanto o petrolão vira piada de rodapé. Merecido? Não pro mito, mas para o sistema que o persegue. Enquanto o STF anistia seus aliados por crimes hediondos, nega perdão para os manifestantes do 8 de janeiro. O modus operandi da esquerda canalha e desse STF injusto. Em resumo, Bolsonaro internado é mais que saúde em xeque. É o grito do corpo contra uma perseguição que a esquerda romantiza como o fim da era golpista. Orem pelo capitão, patriotas. Ele sobreviveu passando por coisas piores. A direita não quebrará tão facilmente. Fiquem ligados para mais crônicas que cutucam a ferida aberta. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas crônicas. E claro, conte aqui nos comentários qual o trecho desse vídeo chamou mais a sua atenção. A sua opinião é o que dá vida a este canal. Um grande abraço e até a próxima.